gente vê um desprezo de alguns profissionais do ensino superior em relação à educação básica. Então, eu já ouvi discursos do tipo, eu sou doutor, não vou ficar aqui dando aula em escola. Então, a gente vê que, apesar de haver esse discurso, então, chega sim a educação básica. Eu também já conheci colegas da educação básica que são doutores em suas respectivas áreas e gostam muito de trabalhar com a educação básica e sempre trazem esse diálogo com a universidade. Então, para a gente ver que chega sim, né? Mas muitas vezes existe essa ilusão de que não chega, né? Maria Amélia, existe mais alguma coisa da sua pesquisa em si que você gostaria de compartilhar? Algum elemento que você tem achado interessante, que vem sido levantado? Uhum. Tem sim, Alessandro. Uma última coisa assim, que eu acho que é muito importante de deixar registrado, né, para quem tem interesse nesse tema que a gente está abordando, é o seguinte: não dá para a gente pensar em transformar a realidade escolar, universitária ou a realidade de um campo de pesquisa sem pensar em transformar a sociedade, né? É preciso que a gente articule uma compreensão do campo educacional, do campo literário, com uma compreensão do todo da sociedade, né? Qual é o projeto de sociedade que a gente defende? Quais são as concepções sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre, enfim, toda essa complexidade que a gente tem, né? Não dá para a gente isolar e falar assim, meu interesse é só a questão da didática da literatura e esquece o resto. A didática da literatura, o ensino de literatura, a metodologia do ensino de literatura não existe num vácuo, não existe num nada, né? Num campo abstrato. Então, a gente precisa repor nas pesquisas que vêm sendo feitas essa discussão de que projeto de sociedade a gente defende, né? E aí, por entender isso, no caso do nosso grupo de pesquisa, nós temos trabalhado com a filosofia enunciativa discursiva da linguagem, do Círculo de Bakhtin. Nós temos trabalhado com a pedagogia histórico-crítica, né, que foi iniciada pelo Saviani e vem sendo continuada por inúmeros pesquisadores. A gente trabalha com a psicologia histórico-cultural do grupo de Vygotsky e seus colaboradores, né? E a gente vem caminhando por essa senda, ora dialogando com a teoria crítica da sociedade, né, da Escola de Frankfurt, ora dialogando com o último Bourdieu, enfim, trazendo, conforme as demandas de cada investigação, os teóricos que nos ajudam a repensar essa sociedade e estabelecer um projeto de luta, de transformação, né, pela efetiva democratização da literatura para todas as pessoas, na perspectiva de defender uma formação humana total, né, completa, integral, omnilateral. Menos do que isso não nos interessa, né, ficar aquém do que a gente deseja. Muito obrigado, então. Gostei muito da sua fala de como que não tem como você dissociar os problemas da sociedade dos problemas da literatura, como a sociedade se estrutura, de como as relações humanas com a literatura funcionam. E última coisa, como você acredita que o momento que a gente vive agora de pandemia, enfim, vai influenciar o ensino de literatura agora? Principalmente porque a gente vê problemas de... Bom, a gente vai ver problemas de alfabetização, a gente vai ver problemas de um sucateamento do ensino básico por conta das questões de um EAD pouco bem estruturado, com acesso muito desigual. Como que você vê essa questão? Então, eu não sei se neste momento eu consigo te dar uma resposta assim, consoante à realidade, mas eu vou tentar fazer algumas projeções assim especulativas, né, que podem estar desatualizadas daqui a 15 dias, né, com essa realidade dinâmica que a gente vive. A primeira coisa que eu acho, que eu suponho,
é que a gente vai, nesse contexto de pandemia e depois dele, precisar prestar bastante atenção às emoções das pessoas, ou a dimensão também mais sensível, né? A dimensão estética, porque as pessoas estão adoecendo e não é só de coronavírus, né? As pessoas estão adoecendo de isolamento social, as pessoas estão adoecendo de falta de empatia, as pessoas estão adoecendo de solidão, as pessoas estão adoecendo de muitas coisas, né? Nesse contexto, as pessoas estão adoecendo pela falta das condições mais básicas de subsistência. Então, assim, nessa situação, não é só a ciência dura, né? As ciências médicas que podem oferecer respostas, não é? A literatura, isso já o Roland Barthes, há décadas atrás, dizia, ela tem um saber específico próprio dela, pode nos ajudar a elaborar a complexidade desse momento que a gente vive, porque não é a primeira vez que a humanidade passa por alguma coisa desse tipo. Claro que nessas condições históricas é a primeira vez, mas não é a primeira vez que a gente vive uma grande epidemia, um momento como esse. E nós temos muitas produções literárias que tematizaram isso, e que tematizaram de maneiras muito diversas, que elaboraram as respostas daquele momento histórico em relação a essa situação de maneiras muito diferentes entre si. Então, se a gente se debruçar sobre essas obras, talvez ela nos ajude a compreender um pouco do nosso próprio momento, não é? Com esse olhar que não é um olhar científico em sentido estrito, né? Com um outro modo de se colocar no mundo. Então, essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa em relação à EAD e aos problemas de alfabetização e tal. A ANPED e a ABALF, que são a Associação Nacional de Pesquisa em Educação, e a Associação Brasileira de Alfabetização, as duas emitiram notas comentando sobre esse contexto pandemia e pós-pandemia, né? E aí eu acho que as notas lá são muito mais interessantes do que qualquer coisa que eu mesma poderia falar. Mas, de novo, eu volto naquilo que eu iniciei dizendo no início do vídeo, que o grande vilão nesse contexto é a desigualdade, não é? Porque as crianças mais ricas, que têm todas as condições, mesmo que elas tenham alguma espécie de déficit, atraso, lacuna de aprendizagem nesse contexto, elas vão ter todo o suporte material e, se for necessário, aulas extras, materiais pedagógicos adicionais, novas oportunidades de aprendizagem. Mas as crianças pobres estão abandonadas à sua própria sorte, assim como as famílias das crianças pobres, né? Porque os pais das crianças pobres estão atrás do mínimo, do básico, que é garantir a comida na mesa na próxima refeição. Né? E a gente sabe que muitas famílias não estão tendo sequer isso, né? Sequer acesso à água encanada para lavar a mão e manter a higiene nesse contexto de pandemia. Então, assim, de novo, a grande questão nesse contexto de pandemia e pós-pandemia é e vai continuar sendo a desigualdade social. Qualquer coisa que a gente defenda que não passe por combater e superar a desigualdade social, né? Ou seja, por democratizar as oportunidades, né? Os recursos, os meios de acesso, é um discurso vão. Né? Então, é isso que a gente precisa de lutar, para que todas as crianças, todos os professores tenham assegurado o seu direito ao processo de ensino-aprendizagem nas melhores condições, né? E que isso não seja um privilégio só de quem pode pagar. Né? Então, a projeção que eu faço é essa. Agora, eu acho que a literatura tem sim muitas respostas a dar, tem sim muita contribuição a oferecer, e acho que a literatura pode ser um recurso importantíssimo, principalmente nos anos iniciais, para ajudar as crianças a superarem os déficits, os atrasos, as lacunas nos seus próprios processos de apropriação da linguagem escrita. Entendo. Então é isso. Muito obrigado, Maria Amélia, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado por todos os esclarecimentos que você fez. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deem o gostei, comentem a opinião de vocês sobre esses assuntos. E eu vou disponibilizar aqui na descrição
os documentos que a Maria Amélia citou e também o link para o site onde você poderá encontrar os projetos do Grupo Literatura e Educação e os outros trabalhos também relacionados a isso. Você gostaria de dar algum recado, Maria Amélia? Não, só te agradecer muito, Alessandro, te parabenizar pelo seu trabalho e desejar muito sucesso e vida longa ao canal. Muito obrigado. Então é isso. Tchau, tchau, gente.